que a gente tem aqui? A gente tem os 4 times que disputam, de fato, o Campeonato Brasileiro, tá. Tem os 4 times que, de fato, estão aí disputando, que têm, de fato, chance de vencer o Campeonato Brasileiro, tá. Nós temos o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza e o Flamengo. E segundo lá aquela estatística que a gente acabou de comentar, o Flamengo é o que tem menos chance, é o que corre mais por fora, tá. Bom, o que acontece? Na próxima rodada, o Flamengo vai jogar com o Fluminense, o Botafogo vai jogar com o Criciúma, o Botafogo pega o Criciúma em casa. O Botafogo pega o Criciúma em casa. O Botafogo deve vencer esse jogo, tá. Então o que a gente vai fazer aqui nessa brincadeira? Nós vamos colocando aqui os resultados, tá. Não vou escrever aqui o resultado, porque vai dar muito trabalho, mas quem vai vencer vai ser 1-0, a gente vai ignorar o saldo e vai ver só os pontos. E vamos ver juntos aqui quem chega lá, tá. Então, o Fortaleza joga com o Atlético Mineiro, o Palmeiras joga fora de casa contra o Juventude, o Flamengo joga em casa, divide a casa com o Fluminense e o Botafogo joga com o Criciúma. Então nessa rodada, na 30ª rodada, eu imagino, né, vou começar aqui com os óbvios, né, o Botafogo vai vencer o Criciúma, né, me parece óbvio, não me parece que seja nenhuma uma dúvida disso. O Juventude, deve dificultar, mas acho que o Palmeiras também vence o Juventude. E aí tem o Fla-Flu e tem aí, né, é uma coisa mais complicada. Mas eu acho o seguinte, o Atlético Mineiro abandonou o Campeonato Brasileiro, então o Fortaleza vai ganhar do Atlético Mineiro. Fla-Flu, vamos lá, né, o Fluminense na zona de rebaixamento, o Flamengo tentando se recuperar, o Flamengo deve vencer também. Vencem todos, imagino. Na rodada seguinte, tem um detalhe importante. E temos que lembrar, né, na rodada anterior também o Atlético Mineiro também está envolvido na Libertadores, tá. E aí é o seguinte, qual é o peso? Aí começam os limites da análise estatística, aquela que eu apresentei anteriormente. Tem o que vocês estão vendo marcado são claro que vai ter um impacto, o Flamengo vai estar disputando a semifinal da Copa do Brasil, vai ter algum impacto ali, e o Botafogo vai estar disputando a semifinal da Libertadores. É muito provável que o time chegue desgastado, ou chegue com algum problema, enfim. Vamos manter isso na cabeça. Vamos começar pelos óbvios aqui na próxima rodada. O Flamengo vai vencer o Juventude em casa, no Maracanã. Se não vencer também, aí pode dizer adeus ao título mesmo. E aí tem algumas coisas interessantes. Palmeiras e Fortaleza. Nesse jogo, independente do que acontecer, eu vou colocar aqui na minha visão que o Palmeiras vence o Fortaleza. Eles meio que se tiram da, né, se tiram pontos, ou seja, vai ajudar o Flamengo. E Red Bull e Botafogo, a gente não sabe em que condição o Botafogo vai para esse jogo. O Botafogo, eh, o Botafogo pode jogar simplesmente com o time reserva. É assim que funciona. Então vamos colocar aqui que o Botafogo vai perder um ponto, vai empatar, porque deve jogar com o time reserva. A próxima rodada, a rodada seguinte, é o seguinte: Botafogo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Juventude e Fortaleza e Cruzeiro e Flamengo. Essa é uma rodada que é uma rodada de possível perda de ponto para todo mundo. É um jogo, o Vasco tem melhorado, né, o Botafogo vai estar vindo, não necessariamente, de uma situação muito complicada, mas o Botafogo tá ali, né. Eu acho que o Botafogo deve vencer esse jogo. Acho que o Botafogo não deve ter, dificuldade para vencer esse jogo. Então, vou colocar o Botafogo vencendo esse jogo. O Corinthians e Palmeiras, o Corinthians desesperado pela questão do rebaixamento, ele não vai estar livre do rebaixamento, vai estar brigando contra o rebaixamento.
Então esse é um jogo que tem uma possibilidade forte de um imponderável aqui, ó. Então esses jogos aqui, tem 2 jogos aqui, né, não, tem um jogo aqui, esse aqui é um jogo, pra mim, é um jogo de altíssimo risco. Esse aqui para o Flamengo é um jogo difícil também, o Cruzeiro vem bem no campeonato. O Cruzeiro inclusive não tá longe do Flamengo, né, agora deu uma aliviada. E esse jogo, se tudo correr bem, o Fortaleza deve vencer, mas também não é um jogo fácil. Então vou colocar aqui, ó, Botafogo e Vasco 1-0, colocar 0-1, Corinthians e Palmeiras, vou colocar o Flamengo perdendo 1 ponto pro Cruzeiro, aí ó. Qual é a próxima rodada? Depois eu vejo. E o Fortaleza, vou colocar ganhando. E eu vou explicar por que eu coloquei o empate do Cruzeiro aqui. Segura a peteca aí. Pelo seguinte, em determinado momento, nessa progressão, né, falando da questão estatística ainda, vai ter uma variação natural. Então eu vou colocar para todos um jogo onde o time perderá ponto. Pelo menos um jogo. Imagino que nenhum time ganhe todos. Então, vamos escolher aos poucos onde a gente vai colocar a perda de ponto aqui. Coloquei 1 pro Flamengo aqui. Botafogo e Cuiabá. O Botafogo vai vencer. Esse dificilmente perde. Possível, óbvio, porque é futebol, 1000 variáveis. Palmeiras e Grêmio. Vou botar que o Palmeiras vai perder 1 ponto aqui. Lembra o jogo da perda de ponto. Fortaleza e Vasco. Fortaleza vai ganhar. Vixe Maria. Fortaleza vai ganhar. E Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo vai ganhar. Eu estou sempre colocando 1-0. Como disse, a gente não vai fazer a conta por vitória e etc, tá? Enfim, aqui também, nessa rodada, vamos marcar aqui todos os jogos onde existe a possibilidade mesmo, né, os jogos difíceis, né? Os jogos que envolvem as rodadas de Libertadores e Copa do Brasil são jogos especiais. Nesse caso, facilitando para o Fortaleza. E fazendo uma análise aqui, o Botafogo tem um jogo fácil, o Palmeiras tem um jogo médio, vou colocar médio porque é fora de casa. O Fortaleza não teria um jogo fácil, mas vai ser um jogo fácil porque o Atlético Mineiro está envolvido com a Libertadores. Flamengo e Fluminense é um jogo difícil. Mas eu vou colocar um jogo médio pela posição do Fluminense. Então nós temos fácil, médio e difícil. Red Bull, Bragantino e Botafogo eu vou colocar médio, porque o Botafogo vai estar envolvido na Libertadores. Esse aqui é um jogo difícil para os dois lados. Um jogo teoricamente fácil. Botafogo e Vasco. Um jogo médio por ser clássico. Um jogo médio por ser clássico. Um jogo... cara, tô colocando quase... Vou colocar médio. E aqui é um jogo médio. Médio, hein? Jogo fácil. Cara, eu vou colocar aqui como jogo fácil pela posição... Se bem que o Grêmio melhorou, né? Vamos colocar aqui um jogo médio. 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 E médio. O Flamengo tem 3 jogos médios e um jogo fácil. O Fortaleza tem um jogo fácil, um difícil e 2 médios. O Palmeiras tem 3 médios e um difícil. O Botafogo tem um fácil, 2 médios, tem 2 fáceis e 2 médios. E eu acho o seguinte, vocês vão ver que a situação é difícil, mas tem chance, vocês vão ver. Vamos chegar lá. Na próxima rodada, Botafogo e Atlético Mineiro. Não se trata de um jogo fácil. A gente chega lá. Ainda mais dependendo de como tiver os dois times em Libertadores, enfim, Copa do Brasil, tem muita coisa aí. Vou colocar aqui, ó, um 0-1 pro Botafogo. Acho que o Botafogo aqui ganha. O Atlético Mineiro largou o Campeonato Brasileiro, né? E não vejo possibilidade de retomá-lo.
Bahia e Palmeiras. Vou botar aqui o Palmeiras ganha. Fluminense e Fortaleza. Esse jogo é um jogo dificílimo, porque esse é o jogo que tá valendo. O Fluminense vai estar brigando pelo rebaixamento ainda, não vai mudar. Cuiabá e Flamengo é o jogo que o Flamengo vai vencer a fórceps, como foi contra o Bahia. O Bahia não foi a fórceps, não, foi bem, né? O Flamengo ganhou até com uma certa facilidade. Na rodada seguinte, Botafogo e Vitória. O Botafogo vai ganhar em casa contra o Vitória. Mas esse é o típico jogo que é o jogo da surpresa, né, galera? É o jogo que vira e mexe da banzé, né, cara? Conhecendo o futebol, né? Próxima rodada. Botafogo e Vitória, já falei. Atlético Goianiense e Palmeiras. Palmeiras vai ganhar esse jogo, né? Atlético Goianiense já tá rebaixado. Vai ganhar. Fortaleza e Flamengo. Esse jogo aqui, cara, vou colocar o Flamengo tropeçando novamente, o Fortaleza tropeçando novamente. Um 0-0 ali. E aí, galera, na próxima rodada, tem o seguinte: Palmeiras e Botafogo, Vitória e Fortaleza. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou botar o Palmeiras vencendo. Vai ser um jogaço. Seu jogo vai ser talvez o seu jogo que decida o campeonato. Flamengo e Inter, eu vou colocar o Flamengo vai ganhar no Maracanã. E Fortaleza e Vitória, vou colocar o Fortaleza ganhando. Agora a gente vai. Vou chegar lá. Vamos lá. Na próxima rodada 37, Inter e Botafogo. Nessa altura do campeonato, bom, vamos lá. Cadê? Inter e Botafogo. Eu vou colocar o seguinte: o Inter tá subindo, né? O Inter vai estar brigando. Vou colocar 1-0 Botafogo. Criciúma e Flamengo, né? Tá fora da ordem. Vou botar que o Flamengo vai ganhar também a fórceps, mas vai ganhar. O Fortaleza também vai ganhar do Atlético Goianiense. E o Cruzeiro e Palmeiras, vamos botar aqui que o Palmeiras também vai vencer. Eu já explico a lógica aqui, já explico o racional aqui. Segurem a onda. E finalmente a última rodada. Deixa eu tirar aqui. Infelizmente está cobrindo. A última rodada. Botafogo e São Paulo. Vou botar aqui que o Botafogo vence. E vocês vão entender onde a gente vai brincar aqui. O Botafogo vence 1-0. O Palmeiras e o Fluminense. O Palmeiras rebaixa o Fluminense 1-0. O Fortaleza ganha do Internacional 1-0 e o Flamengo ganha do Vitória 1-0. Terminou o campeonato. Com a simulação que eu fiz, uma simulação relativamente conservadora, o campeonato termina. E dizendo que o Flamengo ganharia o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, aquele que está faltando. Nessa hipótese, Palmeiras e Botafogo empatam com 72 pontos. Com 82 pontos. Fortaleza vem com 75 pontos. E o Flamengo ultrapassa o Fortaleza e chega a 78 pontos. Nessa hipótese, na hipótese que a gente está falando, que a gente fez, é o seguinte: o Palmeiras fica com 82 pontos, o Botafogo com 82 pontos, o Flamengo com 77 pontos e o Fortaleza com 75 pontos. Pô, Fabrício, mas então não tem chance? Não, tem, claro. A gente já falou aqui que tem chance. A questão aqui é a seguinte: quando você pega essa coluna aqui do Botafogo e essa coluna aqui do Palmeiras, alguns jogos, por exemplo, esse jogo vai ter, obviamente, perda de ponto. Esse jogo pode ter muita chance de ter perda de ponto. Esse jogo, muita chance de ter perda de ponto. Se você olhar, se você ignorar o Fortaleza, pouca chance de perda de ponto, muita chance de perda de ponto. Em casa, tem boa chance de perda de ponto, baixa chance de perda de ponto e baixa chance de perda de ponto. Eu odeio esse otimismo exagerado, não é o meu perfil. Mas na prática, quando você faz essa análise, quando você vai olhando aos pouquinhos, você vê que ainda tem chance, na verdade.